Boa tarde. Isso aqui é para vocês, galerinha, que tá ou comprando um carro aí, querendo comprar um carro aí, não sabe ver como que tá a situação do carro, tudo certinho. Acompanhe esse vídeo aí do começo até o final aí que vocês vão aprender a diagnosticar aí defeitos simples que pode se tornar um grande prejuízo aí, pelo simples fato de você olhar a vela do carro e saber identificar como que tá a situação dela e se tem alguma coisinha que vai acontecer com o carro de vocês, tá bom, pessoal? Então acompanhe do começo ao fim aí e sigam a página, curtam aí, compartilha bastante aí para o pessoal também aprender aí a olhar o carro aí na hora da compra aí ou numa hora de algum probleminha aí, saber identificar como tá a situação, pessoal. Então fica aí, gente. Não se esqueçam aí, gente, curtam aí, sigam a página e ativem o sininho aí, tá bom, galera? É a situação de número 1. Aqui é uma vela normal, tá? Vocês observem que ela não tem carbonização, ela tá bem limpinha. A parte da cerâmica interna tá legalzinha e o eletrodo ele tá na medida correta, tá bom? Eu vou explicar no finalzinho do vídeo sobre a distância do eletrodo, que não tem como mostrar por foto, tá ok? É a situação de número 2, tá bom? Isso aqui retrata uma vela carbonizada, gente. A vela ela pode carbonizar de várias formas, mas a mais comum é uma vela que ela não é trocada dentro do prazo, dentro da quilometragem, e ela acaba se carbonizando pela mistura de combustível, pela explosão, por todas as funções que o motor executa, tá bom, dentro da câmara. Uma situação mais isolada é quando ela mistura com óleo, mas vamos mais à frente, é uma explicação mais detalhada, tá bom? Ou seja, pegou uma vela muito carbonizada, você não consegue enxergar nada, a ponta do eletrodo, nada, e ela está carbonizada, saindo pó dela, já é um veículo que a pessoa não cuida muito legal, gente. Ele não troca a vela no prazo, tá bom? Isso aí, consequentemente, vai resultar aí logo mais aí num problema de cabo, né? Fuga de centelha e um probleminha de bobina, de ignição, até mesmo de aquecimento da fiação, tá bom? Então, se você vê que a vela não tá bem carbonizadona, não tá legal, já vê que vocês vão ter algum probleminha mais pra frente aí, tá bom? Se isso aí for uma recorrência muito constante de acontecer, tá ok? Situação de número 3, tá? Isso aqui é uma vela superaquecida, tá bom? O que acontece para a vela superaquecer? A pessoa que não faz manutenção de troca das velas preventiva, a pessoa que não troca o cabo na hora preventiva, tá? E o tipo de pessoa que ela só utiliza o carro, só anda, não revisa. O que acontece, gente? A vela ela superaquece, tá? Superaquece por quê? Ela dá fuga de centelha, tá? Fuga de centelha seria o que? A vela não passa pelo eletrodo, ela vai passar por qualquer arredor da vela, da cerâmica. Então ela vai superaquecer, tá bom? Essa vela vai superaquecer e vai acabar causando outros danos ao motor, tá bom? Como, por exemplo, uma falha, o carro não vai ter desempenho, o carro vai andar fraco, tá? Eu vou explicar mais à frente também, ou até mesmo num outro vídeo, essa situação, tá bom? E, gente, na situação de número 4, a gente tem o chamado pré-ignição. O que seria o pré-ignição, gente? Combustível ruim na linha de combustível, um motor que é mal cuidado, ele não é tratado da forma adequada, a pessoa não troca cabos e velas preventivamente, tá? E o que acontece, gente? Ele junta tanta crosta de combustível velho dentro da câmara que fica na ponta da vela, ele mela, suja toda a ponta da vela dessa sujeira de combustível, tá? Quando você tira a vela, o cheiro de combustível é muito forte, tá? É muito forte, chega a ficar bem fedido mesmo, de combustível, bem relativo, tá? Isso daí de pré-ignição, não sei se vocês já ouviram falar, que tem até alguns vídeos na internet espalhando aí, que o pessoal fala, o carro tá maluco, eu desligo o carro, eu tiro a bateria, eu desligo o alternador e o carro ainda continua funcionando, continua atuando certinho. Esse carro até a pessoa fala, esse carro é do capiroto, não sei o que. Então, pessoal, isso aí é o que a gente chama de pré-ignição. Tem tanto resíduo de combustível velho dentro da câmara, resto de sujeira dessa ignição, dessa combustão, que ele acaba fazendo o que é pré-ignição. Antes mesmo de chegar o tempo daquele cilindro explodir, ele acaba explodindo antes, tá bom? Mesmo sem combustível, essa sujeira vai causar explosão, tá bom? Isso é o pré-ignição. Quando isso acontece, gente, dentro da câmara, nas velas, tudo, não tem o que fazer. Tem que abrir o motor, tem que fazer a parte de cima do cabeçote, a limpeza. Se a parte de baixo ainda estiver legal, descontamina os pistões, tira eles, descontamina os pistões e remonta normalmente, tá bom? Caso contrário, aí já sabem, né, gente, fazer todo o motor. Gente, de número 5, a gente tem uma vela que ela está contaminada com óleo, tá bom? O que faz uma vela contaminar com óleo, gente? Os anéis de segmento com problema ou cilindro ovalizado, tá?
Muita gente fala assim, ah, o carro tá fumando, é só trocar os anéis. Gente, não funciona, tá bom? Isso daí é paliativo, dura pouco tempo. Quando os anéis desgastam, é porque a camisa ovaliza. Ela faz uma ovalização. Então, toda vez que está ovalizado, o pistão ele tá aqui embaixo, o carro não fuma. Quando ele passa no meio, o óleo sobe pela lateral e acaba fazendo com que o veículo fume. Quando ele chega aqui em cima, ele para de fumar, tá? Isso daí é a contaminação com óleo. Ou vai vir dos anéis, da parte de baixo do carro, que é o mais comum, ou do cabeçote, que é quando você liga o carro de manhã, ele dá aquela fumacinha bem fininha, depois para, entendeu? É os vedadores de válvula, quando eles ressecam, cai algumas gotinhas de óleo dentro do cilindro. Quando você liga na primeira partida, esse óleo vai queimar, vai evaporar e vai sair aquela fumacinha, depois vai parar. Quando é a parte de baixo, gente, e vocês dão aquela aceleradinha mais forte no carro, ele já vai soltar aquela fumaceira na parte de trás, que é bem visível, não tem como dizer que não está fumando, tá bom? Aí fica a diquinha aí. Pegou uma vela aí contaminada com óleo, gente, começa, opa, ou tem um cabeçote ou uma parte de baixo para mexer, tá bom? Aqui, essa vela número 6, ela é bem difícil de acontecer, gente, mas acontece. É uma vela danificada, uma vela quebrada. O que pode acontecer? Até mesmo numa vela nova ou em uma vela que ela tá usada. É muito comum em oficinas, gente, quando a vela, às vezes o carro ele tá com mau desempenho, um mau rendimento, alguma coisa, é muito comum as oficinas elas pegarem essa pontinha de vela, regular com calibre de lâmina, escovar a vela e montar novamente no carro, tá? Nessa escovada, ou até mesmo em um simples acidente dela cair no chão, ela pode quebrar a pontinha do eletrodo, tá bom? Se quebrar, vai dar fuga de centelha, o carro não vai funcionar bem, tá bom? Às vezes por uma simples falha de uma vela, as pessoas acabam condenando um cabeçote, tá bom? Então é muito importante vocês verificarem isso também, tá ok? Ou seja, vela quebrada, mau uso, tá bom? É muito difícil uma vela dessa quebrar com detonação do motor, tá bom? Com a explosão, o ciclo correto do motor, tá ok? Gente, aqui a gente tem uma vela de base derretida. O que seria base derretida, gente? Essa vela aqui, ela chegou a aquecer demais. Por exemplo, um carro que dá excesso, tem muito combustível que entra na câmara, obviamente ele vai dar uma explosão mais exagerada, tá bom? Em alguns casos, tá? Vai dar uma explosão mais exagerada. Ou esse carro ele ferveu na rua, a pessoa percebeu, faltou água, colocou novamente a água e com o tempo a vela acontece isso, ela derrete, tá? Isso daí é um superaquecimento exagerado na câmara de combustão que leva a isso, tá bom? Isso aí é um caso muito difícil de acontecer, mas também não é tão incomum de ver, tá bom? Aqui nessa situação aqui, ela é uma vela nova de isolador quebrado, tá? Isolador, essa pontinha branca que vocês estão vendo que tá faltando, tá? Se vocês comparar com a número 1, tá ok? Isso daí acontece, gente, as velas elas vêm naquelas caixinhas, né? Pelo menos a maioria, né? Vem nas caixinhas bonitinho, joguinho de 4 velas, 6 velas, depende do motor, né? Acontece às vezes de no estoque das autopeças, das lojas, caírem no chão essa caixinha, tá bom? E consequentemente, vocês vão comprar, às vezes vão ver e já vão trocar, ou às vezes vão pensar, nem vão reparar e vão montar, tá bom? Isso é muito importante vocês verem, gente, porque se uma pontinha dessa quebrar dentro da câmara, isso aí pode causar um problema, gente. Isso aí pode ela passar pela válvula, travar a válvula, ela pode quebrar ao redor dos anéis, travar os anéis e causar um problema mais pra frente, tá bom? Então, por exemplo, viu vela quebrada já dentro do motor, já é alguma coisinha aí que vai dar um probleminha mais pra frente, tá bom, pessoal? Quebrou a vela, consequentemente aquele pedaço vai ter que ir pra algum lugar, tá ok? Então, ou ele vai pra dentro do cabeçote, ou ele vai se dissolver e vai ficar ao redor do pistão, tá bom? Só que lembrando, gente, para isso daí dissolver, gente, é muito tempo, tá bom? A situação de número 9 é uma situação bem inusitada, tá bom? Mas muito comum, tá bom? Vocês verem que toda a base da vela, ela tá bem legal, bem bacana. Porém, ela tá com alguns pigmentos amarronzados na base da vela, na base do eletrodo, na partezinha branca interna, tá bom? E vai ficar por toda a vela essa porosidade, tá bom? Meio amarronzada, com essa semelhança, tá bom? Isso é muito comum, gente. Até essa semana mesmo, infelizmente eu não levei o celular, não consegui filmar para mostrar para vocês, tá bom? Mas isso daí o que acontece, gente? Fui ver o carro do cliente, né? E nessa situação, o carro não funcionava de jeito nenhum, tá bom? Aí ele até me ligou e falou assim, pô, eu acho que a bomba de gasolina queimou, vim com o carro normal, tudo, agora o carro não funciona. Eu falei, não, calma aí, eu vou dar uma olhada. Fui lá dar uma olhada no carro, tudo.
Testei, gente, a linha de combustível tava com presença de combustível, tava com a pressão boa, tava com a pressão ideal, tá bom? As velas tava dando uma centelha boa, bobina tava dando centelha, tá bom? E os bicos tava pulsando perfeitamente. Ou seja, esse carro tinha que funcionar. Ele tinha pelo menos os elementos básicos. Cortou o vídeo bem no finalzinho aqui. Ele tinha já, pessoal, pelo menos os 3 elementos básicos para funcionar. Que ele já tinha a centelha, ele já tinha o combustível e ele tinha o ar, gente, entendeu? Então, o que estava faltando para esse carro funcionar? A compressão, tá bom? Aí, o que eu fiz, gente? Eu fui lá, desconectei a bomba de combustível lá atrás para parar de mandar combustível, tá? Desconectei a bobina para evitar de dar algum choque na eu que estava mexendo lá, ou até mesmo no cliente lá que estava acompanhando o serviço, tá? Tirei as 4 velas do motor e forcei uma partida, tá? O que aconteceu, gente? Logo em seguida, começou a sair bastante água pelo canal das velas. Muita água, gente. Começou a passar muita água. O que estava faltando, gente? A compressão. Esse carro provavelmente ou era trinca em cabeçote ou era junta queimada, tá bom? Nessa situação, gente, o carro não vai funcionar de jeito nenhum. Por isso que eu falo, gente, observar a vela antes de você até fazer uma compra de um veículo, tá? Porque se ela já tiver com essas manchinhas, alguma coisa, consequentemente você vai ter logo mais um cabeçote para fazer. No mínimo um cabeçote, tá bom? O que acontece, gente, na situação? Nem sempre, gente, quando o carro falta água e ferve, o ponteiro vai lá em cima, ele vai apresentar problema de cabeçote no dia seguinte ou na hora. Nem sempre vai apresentar, gente. Às vezes ele ferveu, ele vai criar uma pequena trinca na junta do cabeçote, tá bom? Você vai andar com o carro normal, uma semana, 2, às vezes até um mês, 2 meses, tá bom? Depois de uns 2, 3 meses, você vai começar a notar que esse carro está consumindo água andando, tá? Você está andando, o carro some água, mas não tem vazamento no carro, tá? É justamente por um defeitinho desse, tá bom? No caso dele, ele comprou o carro em dezembro e agora que acabou dando problema. Estamos em março agora, entendeu? 3 meses depois. Provavelmente esse carro com certeza já ferveu antes. Para do jeito que ele tava, tá bom? Do jeito que aconteceu a situação, tinha água no sistema, tudo certinho, do nada queimar a junta de cabeçote, ele já tinha fervido antes, tá bom, pessoal? Então fica a dica aí, gente, olhar os passo a passo da vela aí certinho, olhar tudo, vocês vão tirar a grande dor de cabeça de vocês, tá bom? Espero aí, gente, que esse vídeo aí seja esclarecedor para vocês. Qualquer dúvida aí, gente, comenta aqui embaixo aí, que eu vou estar fazendo o possível aí para explicar para vocês, para ensinar, para pelo menos vocês saberem comprar um carro, olhando apenas as velas do carro. Óbvio, tem outros detalhes, mas a vela é o que vai identificar a situação do motor, tá bom? Olhando esses detalhes aí, e obviamente numa situação assim isolada sobre velas, descartando a parte de cima dela, a gente tem a parte da base dela, tá bom? Onde o cabo fica encaixado. Quando vocês pegarem uma vela, gente, vocês estão vendo aqui bem preto, em forma de arranhão, nessa parte de cima aqui, significa que a gente já tem um problema de cabo e de vela, tá bom? Se vocês pegarem um carro assim e deixar por muito tempo, consequentemente vocês vão acabar queimando a bobina por superaquecimento também, tá bom? Isso daqui, quando ele fica preto aqui, gente, isso daí é fuga de centelha, tá bom? Ao invés da centelha vir para a ponta da vela e passar e tirar ela pelo eletrodo, passar pelo eletrodo, ela acaba escapando por aqui ao redor da carcaça do cabeçote, tá bom? Então é uma super diquinha aí para vocês, gente. Carro falhando, perdendo força, consumindo muito, observe esse ponto aí, tira o cabo de vela e vê se não tá preto aqui. Se tiver, pode trocar cabo e vela, gente. E torcer pra bobina de vocês ainda não ter ido pro saco, tá bom? Firme aí, pessoal, uma diquinha boa aí pra vocês.